política, entrevistas, informações, debate e muita conversa boa. Tudo isso junto e misturado no seu videocast Momento da Política. Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá começando mais uma edição do nosso videocast Momento da Política. E aqui você já sabe, você de casa já sabe o nosso bordão. Política, entrevista, informação, debate e muita conversa boa. Se tem conversa boa, a gente tem ela. Eu tava com saudade, a gente já saiu de férias da faculdade, graças a Deus. Tem Camila Silva. Oi, Gabi. Olá, você que nos acompanha, seja pelo YouTube ou seja pela RadioNet. É um prazer estar de volta. Estamos começando o nosso 10º episódio e com aquela mensagem que eu sempre coloco aqui, sempre digo para vocês que nos acompanham. 4 horas da tarde, todas as sextas-feiras, no YouTube e no site RadioNet. Basta procurar a Rádio Web, a voz da gente. Também nos acompanha no nosso Instagram, @Momento da Política. Deixe seu comentário, sua curtida, sua crítica e seu elogio. E hoje a gente vem com um assunto super interessante, né, Gabi? Pois é, Camila, repercutiu muito essa semana, gente. O tema de hoje é o governo Lula e suas relações internacionais. Olha, gente, sob justificativa de fortalecimento das relações internacionais, o presidente Lula se reuniu na última terça-feira, 30/5, com 11 presidentes líderes, da América do Sul. Então, dentre esses líderes da cúpula da América do Sul, estavam aí, tá anotado aqui no meu caderno, Emerson. Então vamos lá. Estavam os presidentes da Argentina, da Colômbia, do Paraguai e da Venezuela, sendo a presença aí do presidente da Venezuela sendo bastante comentada e voltada aí por polêmicas, né? O único país que não participou foi o Peru. Esse encontro, gente, é indispensável para fortalecer a relação externa com os países de lá de fora, com os países da América do Sul, essa relação entre Brasil e mundo lá fora. O Palácio Itamaraty entendeu isso, lançou uma nota à imprensa onde destacou 3 pontos importantes para o Brasil participar dessa reunião. Vou estar aqui trazendo para vocês agora, abre aspas, primeiro ponto, iniciar o diálogo regional interrompido há vários anos. Segundo ponto, buscar uma agenda concreta de cooperação em áreas como infraestrutura, saúde e combate ao crime organizado. E terceiro e último ponto, criar, num prazo mais longo, um novo organismo de integração sul-americano que possa substituir ou reorganizar a União das Nações Sul-Americanas. Olha, esse parece aí ser mais um passo do governo Lula a reconstrução da situação que o último governo, me refiro ao do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, deixou em condições a relação externa do Brasil com outros países, né? Vamos lembrar aqui que no governo do ex-presidente Bolsonaro, o governo só se relacionava com países que tinham no poder governos de extrema direita. Inclusive no prazer de criticar quando outros países não concordavam com suas ideias. Lula está indo atrás disso, né, Camila? Exatamente. E nessa reconstrução da relação com o exterior, do governo Lula, nós temos uma série de viagens que o presidente já fez desde que tomou posse lá em janeiro deste ano, em 2023. Ele já viajou para a Argentina, para o Uruguai, para os Estados Unidos, para a China, Emirados Árabes, Portugal, Espanha, Reino Unido e, por fim, o Japão. No Japão, por sinal, ele participou da reunião da cúpula do G7, que é formado pelos 7 das maiores economias do mundo, que são elas Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, e para a qual o Brasil não era convidado desde 2009, mais de 14 anos sem ser convidado para essa cúpula do G7. A questão é que lá o presidente também se reuniu, teve reuniões bilaterais com diversos governos, diversos representantes de países, e dentre eles do próprio Japão. Outro exemplo de vantagem que o Brasil adquiriu durante essas viagens de Lula foi com Portugal, onde foram assinados 13 acordos bilaterais com o país, dentre eles relacionados à educação e também à área de ciência
e tecnologia. Todas as informações que nós citamos aqui são dos sites da BBC News Brasil, Estado de Minas, G1, Correio Sabiá, Isto É e CNN Brasil. Olha, gente, mas o que realmente significa essa reconstrução das relações externas do Brasil? E quais polêmicas rodam essa reunião que Lula participou? É isso que a gente vai debater hoje, e principalmente a visita do presidente da Venezuela, prato cheio da extrema-direita, hein, Camila? Exatamente. Para você que nos acompanha, nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Olha, gente, já estamos de volta do intervalo, viu? Para você que está acompanhando a gente através da radios.net, já estamos aqui para começar o nosso debate de hoje e deixar esse tema mais claro para você que está do outro lado da telinha e do rádio também. Camila, qual é o primeiro ponto que a gente vai começar a debater hoje aqui? O primeiro ponto você já comentou lá no início, que é o fato de que o nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro limitava suas relações com os governos de extrema direita ao redor do mundo. E um exemplo é o próprio governo dos Estados Unidos, que era comandado por Donald Trump na época, e também construiu uma série de desavenças. Um exemplo mais clássico, mais lembrado, é o caso do Emmanuel Macron, presidente da França, e que o ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, chegou a fazer uma série de críticas à esposa, né, a aparência física da esposa do presidente da França nas redes sociais, além de ter entrado em debate com o presidente em relação à questão do desmatamento na Amazônia, que é um ponto super importante da política brasileira e com a relação também com o exterior, né? Que foi um ponto de desavença entre Bolsonaro e o presidente da França, Emmanuel Macron. Bom, Camila, a gente tem alguns pontos para colocar sobre esse assunto. O primeiro ponto é um já batido que todo mundo já sabe. Bolsonaro é um fenômeno. Se não fosse um fenômeno, não continuaria sendo falado depois do seu governo. Mas ele não soube aproveitar isso quando estava lá sentado na cadeira, né? Bolsonaro é um fenômeno e perdeu a eleição porque falou muito. E quando a gente fala de relações externas do governo Bolsonaro, acho que a gente tem que colocar no carro-chefe o falar muito de Bolsonaro. Bolsonaro falou demais, falou o que queria, e isso acabou prejudicando muito. Ele falava o que queria para governos que não concordavam com as ideias, que não tinha a mesma ideologia do governo brasileiro na época, e admirava muito outros governos de extrema direita e que estavam sendo atacados lá fora. Eu estou referindo a Trump, lá nos Estados Unidos, quando nas eleições de 2020 a gente teve aquela invasão no Capitólio. Bolsonaro demorou para reconhecer a vitória de Joe Biden. Perdão, meu colega. Bolsonaro demorou para reconhecer a vitória de Joe Biden, que era importante, né? Importância aí para a relação externa do Brasil. E nas eleições de 2022, o que o ex-presidente fez? Foi lá para Joe Biden falar em uma reunião que ele precisava vencer as eleições aqui no Brasil e não deixar Lula ganhar. Lula não podia ganhar de jeito nenhum. Então a gente tem um erro do Palácio do Itamaraty, no governo Bolsonaro, um erro do próprio presidente, que trazendo o ditado popular, falou pelos cotovelos e falou que não devia. Então eu acho que, em vários sentidos, né? Bolsonaro falou muito, perdeu a eleição, e quando a gente fala de relação internacional, meu amigo, o bicho pega mais ainda, Camila. Exatamente. E é importante frisar que essa relação internacional do Brasil é muito baseada na boa vizinhança, se assim a gente pode dizer, sim, né? Com certeza. Porque o Brasil é conhecido por fazer um soft power, que é aquele poder baseado não em armamento, não em força militar, porque o Brasil não tem essa força militar se comparado com outros países, exemplo da Rússia, dos Estados Unidos, né? Então, uma relação baseada no diálogo, na conversa, na influência e na autoridade em determinados assuntos, como eu já disse aqui, a questão da Amazônia, né, da proteção, né, ambiental, é um ponto de debate ali que o Brasil tem conhecimento e usa essa influência para conversar e dialogar com outros países, e que o Brasil não é um país que se manteve desde 2022 fora dos 30 países com maior influência nesse soft power, apesar de ainda ser o primeiro na América Latina, que é indispensável para a construção do país, e parece que do governo Bolsonaro isso tudo foi um pouco por água abaixo, né? Foi afetado consideravelmente. Outra questão que a gente pode trazer agora, trazendo polêmicas mais recentes do próprio governo Lula, né? Durante essas viagens, dessas relações, desses diálogos com outros países, a gente pode começar com a situação mais atual
que foi a Venezuela, né, a vinda da Venezuela para essa cúpula dos líderes da América do Sul, onde Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o presidente Nicolás Maduro com honras de chefe de Estado, apesar da imensa crítica que tem sido feito ao governo do venezuelano, né? Colega, eu quero falar sobre isso, sobre a vinda do presidente da Venezuela aqui ao Brasil, mas quero retornar naquele segundo ponto que você trouxe da boa vizinhança que o Brasil precisa ter. Gente, a gente tem que colocar alguns pontos que o Brasil precisa de países lá fora. Então eu acho que qualquer presidente que estaria dentro ali do Palácio do Planalto, ele tinha que entender isso. O Brasil precisa ter uma boa vizinhança, precisa conversar, precisa sair sim, porque o nosso país precisa de algumas coisas urgentes ainda. A gente começa com a primeira de todas, a Amazônia. Gente, o Brasil precisa conversar, a gente precisa de auxílios para a Amazônia, de valores para tentar reconstruir esse desmatamento. Vamos lembrar, Camila, se a gente pegar Manaus, ainda o norte do país, algumas cidades do norte do país, a gente tem que lembrar que algumas cidades lá do norte não têm energia ainda. E isso é um problema, para o governo brasileiro resolver. Ir lá para fora, tentar resolver. Vamos lembrar, gente, a desigualdade no Brasil ainda é gigante. A gente não vive num país de mil maravilhas, a gente não vive em um campo de flores de rosas cheirosas, Camilas. O Brasil precisa sair sim, precisa ter uma boa vizinhança para sair lá fora e conversar. Precisa conversar, precisa ir lá para fora para tentar resolver os problemas daqui de dentro do Brasil. Mas até onde pode ir essa conversa? Quais prejuízos essa conversa pode trazer? E com quem é essa conversa? É aí que a gente chega ao ponto da visita do presidente da Venezuela aqui ao Brasil. Prato cheio para extrema-direita, para oposição falar muito. E às vezes falou com razão, viu, Camila? Olha, gente, tem 2 pontos aí dessa visita do presidente da Venezuela. Eu acho que se essa visita fosse em um patamar só comercial, só pra gente falar de comércio, porque a Venezuela é um ponto importante, né, para a América do Sul. É a maior exportadora de petróleo aí da América do Sul, então é um ponto importante, tem que conversar com a Venezuela, tem que isolar não. Se essa conversa fosse até um ponto comercial, tudo bem, mas quando Lula começa a falar demais e ultrapassa o comercial, eu acho que pesa um pouco para o presidente. Pesa um pouco não, pesa demais. Lula estava numa semana decisiva no Congresso, traz essa visita, fala algumas coisas a mais, e isso pesa lá no Congresso porque ele termina a briga, né? A oposição tem maioria no Congresso. Então, quando a gente pega o contexto de Maduro, presidente da Venezuela, né, um presidente que não vive em uma democracia, uma desigualdade gigante na Venezuela, em que Lula fala que o Brasil não deve ter preconceito com a Venezuela, eu acho que pesa um pouco, pesa muito pro presidente. Então eu acho que a gente tem 2 pontos. Se fosse comercial, tudo bem. Lula ultrapassou disso, falou um pouco mais, aí ele errou. E não é só eu que acho isso não, viu, Camila? Pessoas do próprio governo acham que essa visita e essa conversa com o presidente da Venezuela foi errada. Eu particularmente vou discordar de um ponto de vocês. Discorde. Eu acho que a gente pode ultrapassar a economia. O presidente ali vai abrir ali divergência, abre divergência presidente da Câmara, que Camila vai discordar de mim. É isso, amiga, vai. O presidente da Câmara vai discordar de mim. Vai. Não, eu discordo de você só um ponto. A gente pode ultrapassar a economia. Acho que a gente deve ultrapassar a economia, porque o que está acontecendo na Venezuela diz respeito a direitos humanos, é perseguição política. Então acredito sim que a gente deve ultrapassar a economia. A questão é que a gente tem que ter cuidado como a gente ultrapassa a economia, cuidado com a forma de falar e dialogar com esse país e com todos os outros, né? Lembrando, como a gente já comentou aqui, soft power, a gente precisa desse diálogo, é indispensável. E é preciso que o Brasil se posicione, mas da forma correta, de forma clara. Que também é um problema que Lula tem passado em relação à Ucrânia, né? As falas dele em relação à Ucrânia, porque ele chegou, quando viajou para os Emirados Árabes, ali no dia 16/4, no mês de abril, né? Ele chegou a se manifestar em relação à guerra entre a Ucrânia e a Rússia, colocando culpa nos 2 países por não buscarem a paz, não chegarem a acordo. E ainda acrescentou que a Europa e os Estados Unidos teriam contribuído para a continuidade da guerra, né? Os Estados Unidos e a Europa não gostaram muito da fala de Lula. O próprio Estados Unidos disse que Lula estava repetindo a propaganda política da China
e da Rússia em relação a isso. E Lula, quando viajou para o Japão, durante o G7, voltou novamente a se manifestar sobre, chegou ainda a criticar o Conselho de Segurança, a falta de atuação efetiva do Conselho de Segurança das Nações Unidas e disse que deveria ser criado um grupo para construir a paz mundial e etc. Mas assim, que grupo seria esse? Que base seria essa? Como isso funcionaria? É preciso ter cuidado quando se fala determinadas coisas, né? Olha, o presidente da casa vai ter que abrir divergência mais uma vez, viu? Não. Porque eu vou discordar de você no ponto que você traz sobre ultrapassar a economia. Eu acho que a gente deve realmente, Camila, ultrapassar a economia, mas eu voto mais na cautela. Eu acho que o momento de ultrapassar a economia que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolheu foi o momento errado. Foi a semana errada. Então, o presidente da casa, Emerson Gesteira, eu até concordo com a Camila em ultrapassar a economia, mas eu acho que a semana que ele escolheu fazer isso foi um pouco errada. Pois bem, gente, esse foi o nosso tema de hoje, o debate. Vamos deixar aí aberto para que vocês continuem nos comentários no YouTube. Também pode ir lá na nossa rede social, no nosso Instagram, @Momento da Política, e continue esse debate. Expresse a opinião de vocês sobre como está sendo essa política externa do governo Lula, essa última cúpula, né, que aconteceu aqui no Brasil, em Brasília especificamente, com os 11 líderes da América do Sul. E a gente vai para onde agora, Gabriel? Antes da gente pegar o ônibus e ir, Camila... A gente calma. Eu quero falar que o nosso WhatsApp tá aberto pra mandar pro pessoal mandar áudio, vídeo. Mande vídeo. Fala aí pra gente o que você tá achando do videocast no Momento da Política, gente. Nosso WhatsApp tá aparecendo em algum lugar aqui, viu, Emerson Gesteira? Então se vire. Então ele vai colocar o nosso WhatsApp aqui. Você pode mandar áudio, mandar sua opinião, expressar por lá também e pelos comentários do YouTube também. Olha, a gente vai agora para um rápido intervalo. Quando a gente voltar, tem muito mais videocast no Momento da Política pra você. Rapidinho, hein, pessoal da Radios.net? Já estamos de volta aqui no seu videocast Momento da Política. Pois bem, gente, a gente está encerrando mais um episódio do Momento da Política, do seu videocast Momento da Política. Lembrando que todas as sextas-feiras, às 4 horas da tarde, no YouTube e no site Rádio.net, basta procurar Rádio Web, a voz da gente, que você vai nos encontrar lá, sempre batendo aquele ponto. É isso, minha gente. E o nosso videocast é composto pela equipe Emerson Gesteira na direção e na edição, Camila Souza na produção do Giro de Notícias, Ana Cristina na direção das redes sociais e Bimba da Gente na técnica. É isso. Tchau, tchau. Bom final de semana. Beijos.